Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre a Revolução Russa. Lembra vocês que na aula passada a gente falou como era que a Rússia se encontrava antes da Revolução estourar. E agora nós vamos falar os processos da Revolução em si. Lembra vocês que a Rússia ela se encontrava desde a época do século XVII sob o regime de uma família, que era os Romanovs. Aí você tem uma série de czares que vão fazer parte dessa dinastia, né, dessa família, e que vão governar a Rússia no decorrer de muito tempo, desde o século XVII. Aí você tem czares como, por exemplo, o Alexandre I, o Nicolau I, Alexandre II, Alexandre III e o último, que é o Nicolau II. E vai ser o Nicolau II que vai ser deposto pela massa popular, que vai se revoltar contra o regime da família Romanov. Então você tem, pessoal, uma Rússia ainda que sobrevive sobre um regime autocrático dos czares, ou seja, uma autocracia quando ele governa de uma forma absolutista, independente de opinião pública e de órgão público que possa existir. O que vai prevalecer é o poder do czar. Ele tem esse nome graças a fazendo uma relação ao César do Império Romano, por isso que chama-se de czar, né, o imperador russo. E aí você tem uma série de práticas e atitudes, até de repressor, tá? Atitudes repressoras, violentas, que esses czares vão fazer e que vai acabar encabeçando aí o estouro para a Revolução Russa acontecer lá no início do século XX. Ok? No final do século XIX, a Rússia ela possuía uma realidade agrária, ela não possuía indústrias desenvolvidas. As indústrias que existiam na Rússia era uma indústria muito precária, pequena, então a maioria da população, cerca de 85% da população russa vivia no campo, então a maioria se alimentava da agricultura, sobrevivia da agricultura. Então você tem a base da economia russa era o campo, era a zona rural. Ainda não se tinha uma industrialização aqui nesse final do século XIX, lá na Rússia. A industrialização ela vai começar a se dar bem na transição do século XIX para o início do século XX. Então aí tu começa a ter o início gradual dessa industrialização. Lembra vocês que nós já chegamos a comentar, né, que essa industrialização ela vai sofrer uma pausa um pouquinho, devido a algumas ideologias políticas que vão vir com ela, como o liberalismo e o socialismo, que vão contestar esse poder dos czares, né? Essa concentração de poder nas mãos dos czares. Então eles vão ser obrigados a tentar manter-se no poder. Para isso eles vão dar uma pausa nessa industrialização. Isso vai acontecer aí no início do século XX. Então tu tem uma Rússia que se destaca como um lugar atrasado diante de uma Europa desenvolvida devido à Revolução Industrial. Então a Rússia, que é um território enorme, mas que ainda possui características agrárias, né, feudais. Então você tem uma Rússia atrasada diante do forte desenvolvimento que você vai ter aí do restante da Europa. A industrialização que você vai ter inicialmente na Rússia vai se dar logo no início do século XX. Essa industrialização vai levar muita gente do campo para a cidade. Um êxodo rural enorme vai acontecer. E aí você tem um crescimento desordenado das cidades, alguns problemas sociais começam a aparecer, principalmente no núcleo urbano da Rússia. Os operários que começam a se formar enquanto classe social, eles vão trabalhar de uma forma extremamente forçada, de uma forma pesada, e a remuneração é super baixa, não existe salário mínimo nesse período. Então você tem uma realidade muito difícil do trabalhador russo, principalmente aquele que começa aí dentro das indústrias recém-formadas na Rússia, ok? No final do século XIX, você vai ter uma série de contestações acontecendo em relação a esse poder do czar. Tanto é que no final do século XIX, cria-se um partido político que vai ser um golpe muito grande em cima dessa hegemonia do czar para com o povo. O partido que vai ser criado, né, é o Partido Operário Social Democrata Russo. E esse partido, criado no final do século XIX, vai se tornar um partido extremamente expressivo, muito grande, ao ponto dele se dividir ao meio.
Como era muita gente, até as ideologias, por mais que seja de cunho socialista, mas as ideologias vão ser diferentes, ele vai se quebrar ao meio. Lá em 1903, vão surgir dois grupos políticos. De um lado você tem os mencheviques, que quer dizer minoria, do outro lado você tem os bolcheviques, que quer dizer maioria. Os mencheviques vai ter como líder o Martov. O Martov, ele procura fortalecer a burguesia, tá? Para que possa derrubar o czar do poder e implantar um capitalismo na Rússia. Essa é a base dos mencheviques. E você tem os bolcheviques, liderados por Lenin. Os bolcheviques queriam fortalecer a união dos operários, ou seja, a classe operária em ascensão nesse momento ia ser fortalecida, o operário ia promover uma revolução chamada de ditadura do proletariado para retirar os grandes detentores de poder econômico dentro da Rússia, né, a grande burguesia, para poder assumir o poder. Né? Ou seja, através de uma revolução, eles iam assumir o poder da Rússia e instaurar um governo de cunho puramente socialista. Então é aí, pessoal, que você tem um socialismo mais radical, né? Liderado pelos bolcheviques, aí com a imagem de Lenin, né? Na frente do partido, né? Na frente do grupo político. Os mencheviques já são mais moderados, né? Já queriam um auxílio da burguesia, né? Queriam desenvolver um socialismo, né, de uma forma diferente, sem ter uma revolução, sem ter um conflito, né, queriam uma negociação com o auxílio da burguesia. Então você tem eles como uma camada política mais moderada do que você tem os bolcheviques, ok? Lá, a Revolução Russa, ela é dividida em 3 fases. Você tem a primeira, que é em 1905, a segunda, que foi no início de 1917, e a terceira, que foi segundo semestre de 1917. A primeira fase, ela vai se dar lá em 1905, através de um fato na história que marcou aí o período da Revolução Russa, esse início da Revolução, que ficou conhecido como o Domingo Sangrento, quando você tem alguns populares marchando sobre as cidades russas em direção ao Palácio de Inverno para poder levar um documento, aonde nesse documento vinha escrito algumas reivindicações que o povo queria e que era para ser entregue ao czar. Só que na época, quem estava no governo era o czar Nicolau II, inclusive ele nem estava no Palácio de Inverno nesse momento, mas as ordens eram que as tropas do exército russo se localizassem na frente do palácio, contendo o povo com medo de uma fúria possível. A marcha que estava acontecendo, o protesto, era um protesto pacífico, era um protesto tranquilo. Porém, a resposta das tropas militares para o povo foi através de muita violência. Então você teve um grau de assassinato absurdo através dos tiros dados pelo exército contra o povo, mesmo o povo estando reivindicando de forma pacífica. Esse período ficou conhecido como o Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento foi um marco na história do governo do czar Nicolau II, porque a partir daí você teve uma série de movimentos, uma série de conflitos acontecendo contra o poder do czar. Várias agremiações e vários partidos políticos vão começar a surgir contra esse poder do czar, né? Um exemplo que eu dou a vocês é o Partido Socialista Revolucionário, que dizia que a revolução deveria começar do campo e levar para a cidade, onde na cidade ela iria estourar como uma grande revolução contra o poder do czar. Era um dos partidos que foram criados contra essa imposição do czar Nicolau II dentro da Rússia. Além do Partido Revolucionário, você tem socialista, você tem os sovietes. Os sovietes, pessoal, é um grupo político formado por operários que eles vão lutar em prol dos direitos e da melhoria de vida da classe operária, né, recém-formada dentro da Rússia. E aí os sovietes, né, vão ter uma importância muito grande nessa luta da Revolução
russa, e que inclusive lá na frente eles vão chegar até liderar alguns patamares de governo aí dentro da Rússia. Então, depois desse período do Domingo Sangrento, você vai ter uma série de revoltas contra o Czar, tá? Então, olha só, o Domingo Sangrento foi em 1905, você vai ter 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, até chegar em 1917, quando você vai ter o estouro, mais uma vez, dessa revolução, agora como um momento fulminante para o governo do Czar. Como a situação do Czar era muito complicada, era uma situação muito conturbada, o Czar, tentando amenizar a sua imagem perante o povo russo, ele cria um órgão chamado de Duma. Essa Duma é um órgão consultivo formado por populares, aonde nessa Duma você vai ter uma instituição que vai aconselhar o Czar nos momentos de decisão. Então a Duma foi uma forma encontrada pelo Czar para amenizar essa imagem de tirano, essa imagem de ditador que ele ganhava desde a época do Domingo Sangrento, tá? Olha só, a segunda fase da Revolução Russa vai acontecer em fevereiro de 1917, ok? Março aqui pra gente, no nosso calendário gregoriano. Lá na Rússia você tem o calendário de fevereiro, no caso. Então vai ser a partir desse mês que nós vamos ter a segunda fase da Revolução Russa estourando. Nessa segunda fase, você tem a retirada do Czar do poder. A pressão em cima dele vai ser tão grande que ele vai ser obrigado a abdicar do seu trono. Ele é retirado do poder e um governo provisório é organizado. Quem é que organiza esse governo provisório? Vai ser a Duma. A Duma, aquele órgão consultivo criado por ele, vai organizar um governo provisório para que possa liderar a Rússia nesse momento de transição política. Quem vai assumir esse governo provisório vai ser o partido Mencheviques, que era aquele partido moderado, que queria uma aproximação com a burguesia para poder implantar um socialismo mais tranquilo. Quem vai ser líder desse partido, né, desse governo, vai ser o Alexander Kerensky. O Alexander Kerensky, ele vai passar a promover algumas práticas que inicialmente achava-se que seriam práticas muito diferentes do que o Czar Nicolau II fazia. Mas aí, pessoal, o governo dos mencheviques será um governo meio que frustrante, porque tudo aquilo que se queria que se fizesse para mudar a imagem da Rússia não foi feito pelo governo menchevique. Um dos pontos que os mencheviques não vão fazer, que o Alexander Kerensky, representante do governo menchevique, não vai fazer, é a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Lembra vocês que nesse meio de 1917, a gente estava passando pela Primeira Guerra Mundial, então a Rússia se voltou para essa guerra, deixando de lado toda a manutenção da sociedade. Então daí o porquê você ter a Rússia sendo obrigada a se retirar da guerra devido esse estouro da revolução internamente lá na Rússia. Como o governo se voltava para a guerra, isso deixou a desejar a realidade interna da Rússia. Fome, miséria, pobreza aumentando cada vez mais, a mortalidade também crescendo. Então isso acabou incentivando com que a revolução acontecesse. E o governo mencheviques, que assumiu de forma provisória, não fez essa retirada da Rússia da Primeira Guerra. Então você tem algumas atitudes que caiu na decepção do povo russo, que não mudou muito o panorama que se tinha na época do Czar Nicolau II. As medidas são como a manutenção da Rússia na guerra, ou seja, vai permanecer a Rússia na Primeira Guerra Mundial, a manutenção dos latifúndios que eram concentrados nas mãos de uma elite, vai permanecer essa concentração, a manutenção da exploração agrária, ou seja, as indústrias que são criadas dentro da Rússia, vai permanecer, né, com essa exploração operária, e lá na agricultura tu vai ter também uma exploração do campo, ou seja, você não tem direitos trabalhistas, você não tem salário mínimo, ou seja, você trabalha de forma bem
explorada, tanto na indústria, né, na classe operária, lá na cidade, quanto no campo, lá na agricultura. A fome, a miséria, a escassez de alimentos vão continuar acontecendo e o governo não vai fazer nada para que isso possa melhorar a realidade do povo russo. As únicas mudanças políticas que você vai ter aí no governo mencheviques é a volta dos exilados, aqueles que lutaram lá no Domingo Sangrento, que fizeram parte daquela manifestação pacífica que ocorreu, aquela chacina, né, aquela matança feita pelo exército do Tsar. A maior parte daqueles que sobreviveram foram exilados da Rússia, né, expulsos. E agora esses exilados vão poder voltar. Quem é que retorna para a Rússia, que tinha sido exilado? Vladimir Lenin. Lenin, que é um líder socialista, retorna para a Rússia após essa permissão dada pelos mencheviques. Tá? Então, o retorno desses exilados, a liberdade de expressão, principalmente para a imprensa, você vai ter, e um governo republicano. Só que as políticas serão voltadas para a elite e não para o povo. No meio desse exílio, quando ele chega ao fim, o Lenin retorna para a Rússia e aí começa uma nova fase da Revolução Russa, que já vai ser a terceira fase da Revolução, onde você tem já uma movimentação, uma revolução feita pelo partido bolcheviques. Lembro a vocês que os bolcheviques, que era a maioria, formado por operários, vão ser liderados por Lenin, por ele ter retornado, tá, para a Rússia após o exílio. Então ele vai liderar esse movimento para tentar tirar do poder os mencheviques, né, lá de Kerensky, e assumir o poder e implantar um socialismo de fato como se queria. Tanto é que essa revolução bolchevique tinha como líder, como expressão, um lema que é paz, terra e pão. Um lema especificamente socialista e que vai ser gritado aos quatro cantos da Rússia pelo líder Lenin e pelo povo que acompanha Lenin, tá? Então vai ser a partir de segundo meados do ano de 1917, ou seja, segundo semestre do ano de 1917, é que nós vamos ter a terceira fase da Revolução Russa, tá? Essa fase você tem um conflito entre mencheviques e bolcheviques. Nesse conflito, no mês de novembro, os bolcheviques vão conseguir retirar os mencheviques do poder, retirar Kerensky da liderança política e vão assumir o poder da Rússia. A partir de novembro de 1917, você começa a ter um novo partido assumindo o poder da Rússia, que é justamente o partido bolcheviques. A primeira coisa que eles vão fazer, pessoal, é criar um conselho dos comissários do povo. Esse conselho dos comissários do povo vai ser um conselho onde você vai tomar as decisões e as leis de implantação para levar a Rússia ao socialismo que tanto desejava o partido bolcheviques. Você não esqueça que durante esse período de Revolução Bolcheviques também foi divulgado por Lenin a chamada Teses de Abril. As famosas Teses de Abril é justamente as práticas que os bolcheviques queriam promover dentro do governo, que é nacionalização de empresas, né, estatização delas, tirar a autonomia privada, tá? Redistribuir terras a camponeses que não possuíam, ou seja, promover uma reforma agrária. Tudo isso estava concentrado nas chamadas Teses de Abril. Importantíssimo para esse período de implantação do socialismo dentro da Rússia. Ok, e Lenin assume o poder como líder do governo bolcheviques na Rússia e começa a promover as suas atitudes, encaminhando a Rússia para um socialismo. Você tem a reforma agrária, você tem os operários que vão assumir o controle da indústria, tirando a hegemonia do patrão. Aí é que você tem aquela famosa expressão do Karl Marx, né, que é
A revolução do proletariado, a ditadura do proletariado, é quando o proletário, o operário, tira o patrão do seu posto e assume o lugar do patrão. É a ditadura do proletariado. O livro do Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista, vai ser a cartilha das políticas de Lenin. Tanto é que ele vai implantar o primeiro Estado socialista da história. Tá? Vai ser implantado lá na Rússia, através das políticas de Lenin. Ok? Os bancos foram nacionalizados, ou seja, estatizados. A organização de um novo exército, que vai levar o nome de Exército Vermelho. Quem vai liderar esse exército vai ser justamente o Trotsky, né? Um militar altamente radical que queria implantar revolução e levar à frente essa revolução até que se espalhe o socialismo e o comunismo por toda a Europa e até pelo mundo inteiro. Está instalado, a partir de novembro de 1917, um governo socialista dentro da Rússia. Ok. O lado mencheviques, que é aquele que era mais moderado, não queriam deixar com que esse exército vermelho dominasse todo o território russo, impondo as doutrinas radicais do socialismo. Uma guerra civil vai acontecer a partir do governo dos bolcheviques. Essa guerra civil vai começar em 1917 até 1921. Nesse conflito você vai ter o Exército Vermelho representando os bolcheviques e o Exército Branco representando os mencheviques. O Exército Vermelho vai lutar para impor o socialismo radical dentro da Rússia, o chamado socialismo de guerra, que é aquele que deveria ser implantado através de leis e da revolução acima de tudo e levar para todos os cantos da Europa e do mundo o socialismo, é o socialismo de guerra. E você tem o Exército Branco. O Exército Branco, ele era liderado pelos mencheviques, aquela porção mais pacífica, né, que queria uma aproximação com a burguesia. O interessante é que países como Inglaterra e França vão apoiar o Exército Branco nessa guerra, mas mesmo com esse apoio para tentar acabar com esse estouro do socialismo, eles não vão conseguir. O Exército Vermelho vai conseguir levar à frente as suas ideias e a Rússia vai ser, de fato, levado a um socialismo e um comunismo. Ok? Após a morte de Lenin, você tem a disputa política entre o Joseph Stalin e o Trotsky, que já é chefe do Exército Vermelho. Entre esses dois, o Joseph Stalin vai conseguir levar a vitória, vai assumir o poder dentro da Rússia e vai implantar um governo próprio, um socialismo stalinista, ok? Com algumas complicações aí, que ele vai até agir de maneira controversa ao socialismo implantado pelo Lenin, tá? Instituindo até uma ditadura, por sinal, e explorando mais ainda o operário, ok? Antes do governo de Stalin, é necessário você também saber que lá em 1921, você vai ter implantado por Lenin um novo projeto econômico, uma nova política de desenvolvimento econômico, chamado de NEP. Essa nova política econômica vai ser importantíssima para o desenvolvimento da Rússia. O que é essa nova política? Só para a gente fechar, vai ser o momento que o governo russo ele vai agir com certas aberturas para investidores externos poder investir em indústrias privadas dentro da Rússia, só que é claro que com limites, todas elas sobre o regime do Estado. Então você começa a ter uma abertura pequena dessa política para receber esses investidores de fora, para facilitar o crescimento econômico de dentro da Rússia. Vai ser um sucesso o NEP. Tá? Então a Rússia vai conseguir se desenvolver aí através dessa compra de ações e até de investidores privados de fora do território russo. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.